Hoje faremos a leitura do capítulo 26, seção 10, o fim da injustiça. O que pode permanecer ainda para ser desfeito para que você reconheça a presença deles? Está trazendo uma referência à leitura anterior. Deles aqui é a presença de Cristo e de Deus em nós. E ele segue dizendo, apenas isto, : você tem uma perspectiva diferenciada quando pensa que o ataque é justificado e quando pensa que ele não é justo e não deve ser permitido. Quando o percebe como injusto, você pensa que uma resposta raivosa agora é justa. Eu entendo aqui o seguinte: quando a gente percebe o ataque como sendo injusto, a gente pensa que uma resposta raivosa é mais justa. E assim, vê o que é o mesmo como diferente. Eu vou trazer essa frase aqui no meu entendimento. E assim, a gente vê o ataque que é igual à mesma inconformação raivosa que a gente está sentindo. Só que a gente vê os dois como sendo diferentes. Não, eu estou com raiva porque isso foi injustiça. E será que não é a mesma coisa? Olha que olhar diferenciado agora. A confusão não é limitada, e se ela ocorre, seja como for, será total. E a sua presença, a presença dessa confusão, desse equívoco, em qualquer forma que seja, esconderá a presença deles, esconderá a presença tanto do Cristo quanto de Deus em nós. Eles são conhecidos com clareza ou simplesmente não poderão ser conhecidos. A percepção confusa irá bloquear o conhecimento. A questão não é o tamanho da confusão ou quanto ela interfere. A sua simples presença fecha a porta à presença deles e os mantém desconhecidos. A simples presença dessa confusão fecha a porta para o reconhecimento da presença de Deus e do Cristo em nós e os mantém desconhecidos para cada um de nós. Interessante isso daqui, né? Me trouxe à consciência algo que eu já falei outras vezes, que a gente deveria dar graças em tudo, como o próprio Cristo disse. Mas se eu percebo, como falou anteriormente aqui, o ataque como sendo injusto, eu vou ter uma resposta raivosa agora, mas essa resposta raivosa eu considero justa. Será que é justo mesmo? Vamos continuar aqui para ver se a gente entende um pouco melhor. O que significa perceber que o ataque em certas formas é injusto para contigo? Significa que devem existir formas nas quais você pensa que ele é justo. Está aqui o significado que a gente atribui, né? Pois, de outro modo, como poderiam algumas formas serem avaliadas como sendo injustas? Portanto, você dá significado a algumas destas formas e elas são percebidas como sendo razoáveis. E só algumas delas são vistas como sem significado. Mas isso nega o fato de que todas são sem sentido, igualmente sem causa ou consequência e que não podem ter efeitos de qualquer espécie. Ele traz que, quando a gente atribui significado para algumas dessas formas, avaliadas como injustas e outras como sendo justas, a gente está negando o fato de que todas elas são ilusões. Elas não têm significado nenhum, mas é a gente que atribui o significado a cada uma delas. A presença deles é obscurecida por qualquer véu que se interponha entre a brilhante inocência deles e a tua consciência de que essa inocência é tua e pertence igualmente a todas as coisas vivas junto contigo. Deus não limita, e o que é limitado não pode ser o céu, portanto, tem que ser o inferno. A injustiça e o ataque são um único equívoco e eles são tão firmemente unidos que, onde um deles é percebido, o outro tem que ser visto. Aqui fica claro que não existe injustiça. O que existe, na verdade,
é a lei de causa e efeito agindo o tempo todo. Você não pode ser tratado de forma injusta, mas, se acredita que é injustiçado, isso é apenas uma outra forma da ideia segundo a qual você é destituído por alguém que não é o seu próprio ser. A projeção da causa do sacrifício está na raiz de todas as coisas que você percebe como sendo injustas para ti e não como as recompensas que te são devidas. No entanto, você pede isso a ti mesmo em profunda injustiça para com o Filho de Deus. Você não tem inimigos, exceto você mesmo, e de fato, você é um inimigo para ele, para o outro no caso, porque não o conhece como a ti mesmo. Porque a gente não percebe que todos nós somos um só ser. Então, nós somos o nosso maior inimigo, porque a gente não está disposto a abrir mão de coisas, de apegos, de crenças que nos permitiriam conectar com os outros. O que poderia ser mais injusto do que ele ser destituído do que ele é, que o direito de ser ele mesmo lhe seja negado e que lhe seja pedido para sacrificar o amor do seu pai e o teu como se não lhe fossem devidos? O que poderia ser mais injusto do que não reconhecer o outro como sendo um filho de Deus que é o que ele é, de forma a sacrificar o amor do próprio Deus, que o próprio Deus deu a ele, e o nosso amor como se não fossem devidos a ele, como se esse amor não fosse um direito de todos nós como um só ser. Que você esteja atento para a tentação de perceber a ti mesmo como sendo tratado injustamente, pois nessa perspectiva você busca achar uma inocência que não é deles, que não é de Deus ou de Cristo, mas apenas sua e ao custo da culpa de alguma outra pessoa, ao custo de procurar de achar um culpado fora da gente mesmo. É possível que a inocência seja comprada se você der a tua culpa a uma outra pessoa? E é a inocência que o seu ataque ao outro está tentando obter? Olha só essa pergunta. É realmente a inocência ou a manutenção da culpa e do ataque justificado que a gente está querendo atribuir a outra pessoa? Não é a punição pelo teu próprio ataque ao Filho de Deus que você busca? No caso aqui, seria melhor dizer, não é a autopunição pelo seu próprio ataque ao Filho de Deus que você está buscando? E não é mais seguro acreditar que você é inocente em relação a isso e que está sendo vitimado apesar da sua inocência? Ou seja, não é mais confortável a gente se colocar nesse lugar de vítima das circunstâncias e das pessoas, porque nós somos seres inocentes. Olha só, qualquer que seja a forma na qual é jogado o jogo da culpa, tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria inocência para que alguma outra pessoa possa tirá-la dele, fazendo com que ela seja sua. Você pensa que o seu irmão é injusto para contigo porque pensa que alguém tem que ser injusto para fazer com que o outro seja inocente, para confirmar a existência desse cenário limitante de que existem culpados e inocentes. E nesse jogo, você percebe um único propósito para todo o seu relacionamento. E isso busca acrescentar ao propósito que foi dado a ele. Isso é o que a gente busca acrescentar ao propósito que a gente mesmo está dando para os nossos relacionamentos. O propósito do Espírito Santo é permitir que a presença dos teus hóspedes santos, no caso o Cristo e Deus, seja concedida por você. E a esse propósito nada pode ser acrescentado, pois o mundo não tem nenhum propósito exceto esse. Olha que lindo! É reconhecer a presença do Cristo e do próprio Deus em cada ser vivente. Esse é o propósito, por isso que ele trouxe que o mundo
não tem nenhum outro propósito exceto esse. Acrescentar ou retirar algo dessa única meta não é outra coisa senão retirar todo o propósito do mundo e de ti mesmo. Retirar o propósito de por que o mundo existe, né? E do que realmente somos. Ou seja, nós somos a consciência crística manifestada na multiplicidade. E cada injustiça que o mundo aparentemente coloca sobre ti, você colocou sobre ele, tornando-o sem propósito, sem a função que o Espírito Santo vê. E a simples justiça foi assim negada a todas as coisas vivas sobre a terra. Então, cada injustiça que a gente vê no mundo, fomos nós mesmos que colocamos sobre o mundo, tornando esse mundo sem propósito e sem a função que o Espírito Santo vê, que é de reconhecer a santidade de cada ser vivente. Você não é capaz de calcular o que essa injustiça faz a você que julga injustamente e que vê de acordo com teu próprio julgamento. O mundo torna-se obscuro e ameaçador e você não é capaz de perceber nenhum vestígio de todo o cintilar feliz que a salvação traz para iluminar o teu caminho. E assim, você se vê privado de luz, abandonado no escuro, largado injustamente, sem nenhum propósito, em um mundo fútil. O mundo é justo porque o Espírito Santo trouxe a injustiça para a luz interior e lá toda a injustiça foi sanada e substituída pela justiça e pelo amor. Se você percebe injustiça em qualquer lugar, só precisa dizer. Então ele vai trazer agora uma fala que toda vez que a gente perceber a injustiça em qualquer contexto, que a gente diga essa frase. Através disso, eu nego a presença do Pai e do Filho, e prefiro tomar conhecimento deles do que ver a injustiça que se desvanece diante da luz da sua presença. Sua presença está com letra maiúscula, ou seja, da presença do Pai e do Filho. Que lindo, né? Então, eu retomo aquela fala do próprio Cristo. Em tudo dai graças. Tente sempre olhar o ensinamento, o aprendizado, a lição que aquela circunstância está trazendo na sua vida. E toda vez que você perceber algo como sendo injusto, porque isso é um significado que você estará atribuindo à circunstância ou à pessoa, diga essa frase. Eu vou repetir a frase para finalizar a nossa leitura. Através disso, eu nego a presença do Pai e do Filho, e prefiro tomar conhecimento deles do que ver a injustiça que se desvanece diante da luz da sua presença. Fim da leitura do livro-texto.